conteúdo de hoje é tão especial que pode ter feito parte da sua infância e agora está encantando seu filho também. O que você tá fazendo? Eu tenho um monte de marmita na mochila, caramba! A cara dele é igual a do Cartaz! Mas o mais interessante é que o One Piece não é só um anime de aventura. Ele, na verdade, ensina sobre amizade, propósito, valores que podem sim influenciar de forma muito positiva o desenvolvimento emocional das nossas crianças. E nesse vídeo você vai entender o poder que esse anime tem na relação e na educação do seu filho. E no final eu ainda vou te mostrar como que o One Piece pode ser uma grande carta na manga para crianças neurodivergentes. Então vem comigo! Eu sou Michelle Botrel, neurocientista certificada no Canadá, bacharel em psicologia, pós-graduada em neuropsicologia, especialista em comportamento infantil, mãe de 2 meninos e atualmente eu moro no Canadá, onde eu continuo estudando sobre como melhor educar os nossos filhos. E agora vamos falar um pouquinho da história desse anime. One Piece, ele acompanha as aventuras do Luffy, que é um garoto que sonha em se tornar o rei dos piratas. Mais diferente do que o nome sugere, o foco da história não é mesmo sobre pirata, e sim, ele mostra a jornada de amadurecimento, amizades que se formam, desafios que testam a lealdade e uma busca constante por liberdade e propósito. O tesouro chamado de One Piece é na verdade uma metáfora sobre o que cada personagem mais deseja encontrar dentro de si mesmo: pertencimento, aceitação e sentido. E nos últimos meses, One Piece ganhou ainda mais destaque porque a bandeira com o símbolo do chapéu de palha que o Luffy usa foi usada numa manifestação na Indonésia. Isso aconteceu porque o anime transmite valores de liberdade e resistência e se tornou um símbolo para os jovens que não querem se calar diante injustiças. E é interessante perceber como algo começa como entretenimento pode se inspirar tantas pessoas a buscarem o que é certo, mesmo fora da ficção. E agora tem um ponto que, como especialista, eu preciso explicar. Os animes, de forma geral, são diferentes dos desenhos que a gente está super acostumado a ver no ocidente. Por quê? Eles são muito dramáticos, os personagens gritam demais, choram, se emocionam, eles vibram, tudo é muito intenso e dramático. E isso é bem intencional. E do ponto de vista do desenvolvimento, essa expressividade pode sim ser muito benéfica. Por quê? Porque o cérebro da criança aprende observando, ele imita, ele internaliza e se espelha. Então, quando a criança vê essas emoções sendo expressadas com clareza, ainda que de forma exagerada, o cérebro começa a construir um vocabulário emocional mais rico. A criança aprende a reconhecer o que ela está sentindo. Ele ficou bravo, ele chorou de alegria, ele teve medo, mas ele enfrentou. Por outro lado, quando esse tipo de conteúdo é consumido em excesso, com muitas cenas agitadas, sem pausas, pode sim deixar o sistema nervoso ainda mais acelerado, principalmente em crianças sensíveis ou com dificuldade de regulação emocional. Então, o segredo está no equilíbrio. Assistir com presença, conversar sobre o que eles estão vendo e deixar o cérebro descansar entre um episódio e o outro vai fazer toda a diferença. Ou seja, o anime em si não é um problema. O que faz a diferença é como ele é assistido, enquanto espaço ele está ocupando na rotina do seu filho. E antes de continuar, deixa eu abrir um parênteses mega importante aqui para você. Com tantos elementos emocionais e simbólicos, é essencial que o seu filho esteja com a mente e o corpo em equilíbrio para absorver tudo que está chegando aí nesse mundo. E aqui que entra o Ben Kids. Você já percebeu como está cada vez mais difícil manter uma criança saudável, focada e emocionalmente equilibrada no mundo que gira em torno de telas? E a psicologia confirma, saúde, foco, estabilidade emocional são os pilares do desenvolvimento infantil e essas telas estão destruindo cada um deles. E você sabe disso. Mas o que ninguém fala é o quanto é exaustivo tentar equilibrar tudo isso. E tirar as telas completamente é impossível. E a solução milagrosa que aparece por aí demora, não funciona e soa muito mais papo de vendedor do que algo que realmente muda a rotina da sua família. Se você já se sentiu frustrada por tentar de tudo e ainda ver o seu filho disperso, irritado, agitado, sem concentração, presta atenção agora no que eu vou te falar, porque existe um caminho mais simples, rápido e real para devolver o foco, saúde e equilíbrio emocional, mesmo com o uso das telas.
E apresento para você o combo Ben Kids e Max Kids, 2 suplementos infantis 100% sem açúcar, sem lactose, sem glúten e com um gostinho docinho que as crianças simplesmente amam. Eles melhoram o foco, potencializam a memória, reduzem a ansiedade, nervosismo, aumentam a cooperação, devolvendo para o seu filho que o excesso de telas está tirando todos os dias. E o melhor, tudo com a aprovação da Anvisa, sem enrolação e com resultados que as mães de todo o Brasil já estão sentindo em casa. Durante a Black Friday, ao garantir 90 dias de pote, ou seja, 3 potes de cada suplemento, você ainda leva R$ 197 de desconto, o curso Mestre da Obediência, que já ajudou mais de 20 mil mães a transformarem o comportamento dos seus filhos e custa mais de R$ 400, frete grátis para todo o Brasil, mas atenção, essa condição é válida só até dia 30 de novembro ou enquanto durarem os estoques. Não espere o seu filho se perder no mundo digital. Garanta agora o combo Ben Kids mais o Max Kids e devolva o foco, a atenção, a calma e o equilíbrio que o seu filho merece. Voltando ao nosso conteúdo, o personagem principal, o Luffy, é um ótimo exemplo pra gente conversar sobre comportamento e neurodivergência. Ele é criativo, impulsivo, curioso, distraído, extremamente determinado. Vários especialistas já observaram que o Luffy apresenta traços parecidos com o que chamamos hoje de TDAH, que é um cérebro que funciona rápido, busca desafios e sente tudo com muita intensidade. E sabe por que isso é importante? Porque muitas crianças com TDAH ou outros tipos de neurodivergência se enxergam nele. Elas se sentem representadas, percebem que podem ser diferentes e ainda assim terão valor, propósito e amizades verdadeiras. Ver o Luffy sendo admirado, respeitado e amado por quem é, ensina que as diferenças não são defeitos, são parte da beleza de cada um. Como especialista, eu vejo esse desenho como uma ferramenta incrível pra gente conversar com os nossos filhos sobre persistência, lealdade, coragem e empatia. E o mais bonito é que essas conversas não precisam ser longas ou sérias demais. Basta assistir junto e fazer as perguntas simples, como: o que você mais gosta no Luffy? O que você acha que significa ser um bom amigo? O que você faria se você estivesse no lugar dele? Essas trocas fortalecem o vínculo entre pais e filhos e ajudam a lidar melhor com o pensamento, com as questões que aparecem no dia a dia, até com o emocional. Então, da próxima vez que seu filho quiser assistir One Piece, senta e assiste junto com ele. Você gostou desse vídeo? Me conta aqui nos comentários se você já tinha pensado sobre isso e qual desenho seu filho gosta de assistir. Não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para outra mamãe.